8h12, nós como leigo muitas vezes encontramos uma pessoa que fala, olha, eu estou conseguindo mover parte do rosto. E aí o que a gente faz? A gente, como absolutamente leigo, já pensa num AVC, né? Num acidente vascular cerebral. É uma coisa que, como leigo, a gente não entende de medicina. Agora, isso é possível? Eu não sei. Nós pedimos então aqui ao Dr. Felipe Chaves Duarte Barros, que é neurologista do Hospital Sírio-Libanês, para conversar aqui conosco. Dr. Felipe, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Muito obrigado pelo convite. É um prazer falar com vocês. Agora, doutor Felipe, como é que então nós, como leigos, cidadãos e tal, ao presenciarmos uma pessoa com paralisação no rosto, podemos entender o que a pessoa está passando? Essa é uma ótima pergunta. E, de fato, um sorriso fraco de um lado, né, um rosto paralisado de um lado, é um sinal de alarme para AVC e deve ser encarado como tal pela população. Se você tiver um familiar, uma pessoa próxima, que de forma súbita, ou seja, de uma hora para outra, ficar com metade do rosto paralisado, essa pessoa deve ir com urgência para um pronto-socorro, porque esse é um possível sinal de alarme para um AVC. Mas não é a única causa. Você pode ter uma inflamação do nervo que mexe a metade do rosto. Isso não é um AVC, isso é uma paralisia facial. E o tratamento é completamente diferente. Então, Felipe, quer dizer que, em dúvida, direto para o pronto-socorro? Exatamente. O que a gente vê hoje é que a maior parte dos AVCs passam despercebidos, as pessoas não procuram o pronto-socorro com urgência e acabam só tendo um diagnóstico muito tardio. Então, se você tiver uma fraqueza de metade do rosto de forma súbita, ou seja, de uma hora para outra, procurar o pronto-socorro. Agora, então, Felipe, o que pode provocar, então, essa paralisação que você explicou agora, motivada, então, por um nervo no rosto? A gente tem um nervo que chama nervo facial, que ele é responsável por fechar a pálpebra, fazer esse movimento aqui, de fechar a pálpebra e sorrir, né? Fazer esse movimento da gente afastar os nervos da boca. Quando tem uma inflamação desse nervo, às vezes porque você teve um vírus anterior que ficou ali alojado naquele nervo e ele reativa, ou por motivos mesmo do próprio corpo que inflamam o nervo, a pessoa pode, ao longo de dias, é um processo muito mais lento, ter uma dificuldade para fechar um dos olhos e sorrir com esse lado da boca. É sempre a metade do rosto. Professor, isso pode dificultar também a fala da pessoa ou não? Pode dificultar a fala sim, porque uma parte dos nossos sons são sons labiais. Eles precisam que você feche o lábio completamente para poder falar. Então a pessoa pode sim ficar com a fala dificultada. Felipe, hoje a gente ouve falar em muitos tratamentos do rosto, aplicação de botulínica, botox, essa coisa. Há algum risco desse nervo ser atingido por uma dessas picadinhas aí ou não? Felizmente não há. As picadas com a toxina botulínica são na pele, são muito superficiais, e o nervo é um órgão, uma região muito interna, né, que não vai ser afetado pela toxina botulínica. Mas a toxina botulínica, ela pega exatamente os músculos que esse nervo movimenta. Então, uma parte das ações da toxina botulínica é você ficar com uma fraqueza muito discreta, em geral, quando é por causa estética, para não formar rugas, desses músculos. Mas isso não vai afetar de forma importante nem o movimento do olho, nem o movimento da boca, salvo o paciente ter alguma complicação. Então, Felipe, a recuperação, então, de uma dificuldade, então, de mover parte do rosto, como você explicou, que tipo de terapia é usada? Quando a causa é uma paralisia facial, ou seja, uma inflamação desse nervo que mexe o rosto, que chama nervo facial, nós usamos um corticoide, que é um remédio que reduz a inflamação desse nervo, e em alguns casos a gente associa um remédio para vírus, chamado antiviral, sabendo que vários casos surgem porque um vírus que estava alojado ali, dormente naquele nervo, se reativa.
Além disso, a gente associa exercícios de fisioterapia facial. Então, o paciente é ensinado a refazer esses movimentos do olho, fechando o olho e também da boca, né, para poder sorrir novamente. Isso proporciona uma recuperação completa em até 85% dos pacientes. Perfeitamente. Doutor Felipe, muito obrigado. Obrigado, Heródoto. Um prazer falar com vocês. Bom dia. Muito obrigado, doutor Felipe Chaves Duarte Barros, neurologista do Hospital Sírio-Libanês. Ficou bem claro para nós, todos somos leigos, não é? A diferença, então, entre um acidente vascular cerebral, um AVC, como ele acabou de explicar, e essa paralisação no rosto, por outro motivo também explicado aqui para a gente.